Olá, eu sou o João Victor Cortins, estou aqui para fazer essa videoaula, para nós aprendermos um pouco mais do improviso. Eu tenho certeza que você no seu cotidiano, você no seu dia a dia, já precisou improvisar, talvez em uma aula, talvez uma receita de um bolo, talvez uma palavra que você, num discurso e esqueceu e precisou colocar ali algum sinônimo. Tudo isso faz parte do improviso, aquele pretinho básico que você coloca para você sair, aquele look que você combina e precisa sair ali apressadamente por algum motivo, faz parte do improviso. O improviso ele está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e nós vivemos constantemente a busca do improviso, a exerção do improviso em si. E eu quero te perguntar, você sabe o que é improviso? Claro, já citei várias coisas aqui para vocês, várias situações de improviso. E o improviso teatral? Pois é. O improviso teatral, ele está totalmente presente no nosso cotidiano. Nós vemos as pessoas criando histórias, pessoas criando personagem. Quem nunca, ao contar uma história de algo que aconteceu com você durante o percurso do seu trabalho dentro do ônibus, não improvisou ali um personagem para o seu amigo, para aquela pessoa que está te escutando, o seu ouvinte, ali para que aquela pessoa viesse visualizar aquele acontecimento. Isso faz parte do improviso também. O improviso também está aí totalmente como uma forma de entretenimento. Hoje nós vemos show de stand-up através do improviso. Nós temos aí os barbichas, nós temos tudo improviso. Tem centenas de atores que trabalham. Talvez você está me assistindo, você talvez já sentou na cadeira de um teatro para assistir uma peça de improviso. Só que o improviso não é só para entretenimento. O improviso também ele está aqui como forma teatral. Como o improviso ele serve para você criar um personagem, o improviso ele serve para você criar uma cena e até mesmo criar um espetáculo. Mas vamos lá. O que é um improviso? Bom, de acordo com Aurélio, o improviso é o produto inspirado da própria ocasião. Ou seja, vamos lá na receita do bolo que eu disse. Você está fazendo um bolo e de repente você vê que você tem o leite, você tem o ovo e quando você olha, você não tem a farinha de trigo. E agora? O que eu vou fazer? Mas você tem ali aveia. Você pode substituir e no final o seu bolo vai dar certo, claro, com outro sabor, com outra textura, mas o produto final do bolo vai acontecer, né? Agora, diferente do Aurélio, que é do nosso cotidiano, nós temos o dicionário teatral, que de acordo com Patrick Peves, o improviso, a peça teatral, é aquilo que os atores ensaiam e chegam em cena e mostram para o público fica ali totalmente extasiado, acreditando que aquilo foi improvisado naquele momento. Uau, como esses atores são bons! Uau, como eles têm sintonia! Isso se resume à comédia dell'arte, que é um método de teatro que foi criado no século XVI, lá na Itália. E ele veio, a comédia dell'arte, ela foi criada, ela surgiu, na verdade, para uma renovação teatral, né? Ela era famosa porque existiam várias caravanas que atravessavam ali o país e eles chegavam com os chamados canovaccios. O que eram os canovaccios? Seriam esquetes de peças onde eles chegavam. Vale ressaltar também que a comédia dell'arte eram feitos por famílias, eram todos familiares, todo mundo da família, era o pai, a mãe, o irmão, o primo. E é legal que a pessoa que fazia um determinado personagem, ele fazia aquele personagem até a morte. Então é algo que ficava ali como um legado para aquela pessoa. E eles chegavam às caravanas, montavam ali o teatro, nas ruas, nas praças, e as pessoas chegavam e ali eles começavam os canovaccios, que seriam os esquetes, com uma forma de improviso, de pergunta e respostas. E nós temos vários canovaccios famosos aí, e as pessoas então apreciavam, e dali veio o improviso, e o improviso teatral veio a partir dessa renovação da comédia dell'arte. Para curiosidade, eu tenho aqui algumas máscaras da comédia dell'arte, eu tenho aqui o Arlequino, eu tenho aqui também o Tartaglia, né? E a comédia dell'arte também é uma forma para outros tipos de espetáculos, como a gente pode citar aqui para vocês, o Chaves, que nós temos ali toda a essência, todo o perfil dos personagens, né, totalmente criados através da comédia dell'arte. Então, o improviso veio a partir da comédia dell'arte, lá do século XVI. A comédia dell'arte ela foi criada, ela fez um sucesso na época, todo mundo assistia, era algo que todos os reis paravam, era uma coisa
de louco. Todo mundo gostava, todo mundo apreciava. Houve então a necessidade de uma renovação, né, de tudo aquilo e veio então criando o improviso teatral e nós vamos embarcando aí nessa história e onde nós chegamos até o dia de hoje, como eu disse, que é o improviso do stand-up, o improviso de uma rima. O improviso ele está em tudo, em tudo. Então, vamos lá. Como eu posso improvisar? O que eu preciso fazer para improvisar? Bom, para o improviso acontecer, você precisa primeiro saber onde você está, o que você está fazendo e quem você é. Por quê? Por exemplo, quando eu falo para você, olho para um ator e falo, olha, a partir de agora você vai atuar e você vai ter como personagem um médico. Nós sabemos que quando você vai no hospital, aquele médico ali dentro do consultório, ele está te atendendo, mas por trás daquele jaleco existe uma história. Aquele médico talvez ele seja casado, talvez ele tenha filhos, talvez ele mora numa casa, num apartamento. E tudo isso é muito importante para que o autor saiba, porque cria camadas para que você interprete aquele personagem na essência, sem ser uma interpretação rasa, mas uma interpretação aí totalmente profunda, né? Uma interpretação que tem camadas. Então, o que acontece? Primeiro, eu sou médico. Onde eu estou? No hospital. Ok. O que eu faço? Eu faço uma cirurgia, eu atendo pacientes, ou eu sou o diretor do hospital, né? Eu posso ser um médico que seja um cirurgião dentista, eu posso ser um cardiologista, então tem várias camadas aí. Então, se eu perguntar para você que médico você é para o seu personagem, e você precisa saber, porque você sabe a essência, você sabe todo o perfil e a história desse personagem. O que você está fazendo, como eu disse, fazendo uma consulta, prescrevendo uma medicação ou fazendo algum exame. Agora, deixa eu te perguntar, e se esse médico sair do ambiente que ele está, do hospital, e ir, por exemplo, para uma padaria comprar um pão, ele vai deixar de ser médico? Não, porque é a profissão dele. Mas o lugar onde ele está, ele vai alterar totalmente o comportamento do médico, né? Porque ali no médico, dentro de um consultório, ele é uma autoridade, ele ali tem em suas mãos todo o conhecimento. Na padaria é diferente, ele está ali para, né? Ali é uma prestação de serviço, ele está ali para buscar algo, um pão, alguma necessidade, mas ele não deixa de ser médico, ele não deixou de ser casado, ele não deixou de ter filhos, ele não deixou de morar numa casa ou num apartamento. E isso é muito importante para o ator improvisador saber quem é o personagem, que a gente já vai aqui pegando um link, né, na gênese do personagem que Stanislavski defende e nos ensinou tanto. Então, primeiro, quem eu sou, o que eu estou fazendo e que lugar eu estou. Isso é muito importante para que você não venha se sabotar. Porque o que acontece? Quando nós falamos de improviso, nós achamos que o improviso é apenas só quando alguma coisa dá errado, quando as coisas estão indo. Por exemplo, eu estou no palco e de repente cai uma luz. Não, acontece, acontece. É válido, é válido. Mas acontece de a gente sabotar as personagens porque a gente não tem essa essência, não tem essa profundidade. E é por isso que talvez o improviso ele não seja tão valorizado hoje, justamente por conta dessa falta de raiz dos atores improvisadores. Ok? Então, infelizmente, o improviso hoje nós não temos um estudo totalmente voltado. Nós temos assim alguns autores que falam sobre, mas nós não temos o improviso como um método teatral ainda. Vamos galgar e vamos chegar nesse lugar. E queremos sim o nosso reconhecimento, como eu disse, ele precisa ser valorizado porque vários dramaturgos já falaram sobre, já usaram, como eu disse aqui, sobre Stanislavski, que diz sobre o improviso também, que usa o improviso. Então, o improviso nós temos ele no teatro, nós temos ele no nosso dia a dia, nós temos o improviso quando você vai dar um discurso e você esquece, você precisa então ali buscar algum sinônimo, alguma outra palavra para você conseguir exercer aquilo com êxito. Certo? Primeiro passo para improvisar, o que eu estou fazendo, quem eu sou e aonde eu estou. Isso é muito importante, saber o lugar, porque isso altera o nosso comportamento. O que eu estou fazendo, porque isso altera muito a nossa mente, aquilo que está passando na nossa mente. E então isso é muito importante. Esses três pilares, esses três passos são coisas primordiais. Onde, quem e o que eu estou fazendo. E a partir daí, então, nós vamos começar a improvisar. Nossa, como é que eu faço para ser um ator improvisador? Eu vejo as pessoas lá improvisando muito bem.
Isso é a partir das práticas, entendeu? É igual você aprender a dirigir. Para você aprender a dirigir, você entender as dificuldades e a dinâmica do trânsito, você precisa praticar a direção. E improviso é a mesma coisa. E como é que nós fazemos isso? Através dos jogos teatrais. Então, existem diversos jogos onde nós vamos exercer o improviso, onde de lugar, de personagem, onde nós perguntamos. O jogo do troca, não sei se vocês já viram, que a pessoa está falando uma palavra o outro diz troca, ela tem que buscar um outro sinônimo, isso vai dando um outro rumo para a história, isso faz os colegas, os atores improvisadores a buscar conhecimento, e isso é muito importante, ter o conhecimento, porque o improviso ele não vai vir do nada, não vai ser algo que, nossa, eu tenho. O que acontece? Chakra diz o seguinte, que o improviso, eu vou parafrasear, ela diz o seguinte, que o improviso, ele só é possível através do conhecimento do autor, daquilo que o ator tem para oferecer. Então é o seguinte, você precisa, o que eu quero dizer, você precisa estudar o máximo que você puder, conhecer todas as gamas de possibilidades, ter um leque gigantesco e muito aberto para isso. Por quê? Se você faz o médico, como eu disse aqui, você precisa entender o que é uma seringa, o que é um soro, entendeu? Entender o que é uma luva. Se você faz um personagem em que você é o médico e você não consegue colocar uma luva na mão, alguma coisa está errada, esse personagem vai ser plástico e vai ser falso. Então você precisa estudar sobre. Então, se você faz um jogador de futebol, não que você precisa saber, a não ser que a sua cena peça uma habilidade de futebol como um jogador, não, você tem que bater um pezinho em cena. Mas você precisa saber o que é falta, o que não é, o que é o lateral direito, o que é o lateral esquerdo. Você precisa, no mínimo, saber as coisas primordiais daquele personagem, de uma cozinheira, de um policial ou de uma pessoa que está com uma doença. Você precisa saber para que aquilo não seja raso, para que aquilo não seja plastificado, mas que seja real e que seja profundo. Então nós temos diversos jogos aí que nos faz imaginar, que instiga a nossa imaginação, que nos inspira a improvisar. Ou seja, através de objetos, através de texto, através de situações, que é o que acontece nos stand-ups da vida. Não tem como uma pessoa chegar e falar aqui, improvisar qualquer coisa se ela não tem um norte. Você precisa de um norte. E nós vamos falar de um jogo hoje, na verdade, de um método muito legal que foi criado por John Summers, que se chama o improviso através do estímulo composto. O método é o estímulo composto. Esse exercício ele é usado para dramaturgia, para a criação de outras coisas, nós vamos usar hoje no improviso. Como eu disse, nós precisamos saber quem nós somos, o que nós estamos fazendo e o lugar que nós estamos. Então, nós vamos fazer o seguinte, através do estímulo, nós vamos usar aquilo para criar este ambiente, para criar esse personagem, ou para criar essa cena, para criar esse texto. Eu lembro de algumas peças que eu participei, de algumas montagens, em que nós só tínhamos a cena, né? Nós só tínhamos o que acontecia, nós só tínhamos ali a situação, nós não tínhamos um personagem, nós não tínhamos o lugar, entendeu? Mas nós tínhamos a situação. E através da situação, então, que nós começamos a improvisar, nós começamos ali a criar uma personagem e a partir dali nós conseguimos então criar um lugar, um espaço onde aquilo aconteceria. Claro, no improviso muita coisa acontece, então a gente precisa depois do jogo, depois da vivência ali da improvisação, nós precisamos peneirar aquilo que cabe para a proposta que você está buscando e não pode, em hipótese nenhuma, pegar aquilo que não foi usado para o momento e descartar, porque futuramente isso vai ser usado. Por exemplo, no nosso dia a dia, nós temos os amigos e nós, né, o ator é muito engraçado que ele precisa, quando eu falei antes sobre a questão do ator que ele é cheio de informações, é justamente isso. Eu tenho alguns personagens que foram criados a partir de pessoas da minha família, de tios, de quem observavam, da minha avó, do jeito de andar, do jeito de falar. Isso faz parte também. Poxa, para esse personagem eu não preciso usar o jeito da minha avó de andar, mas para o próximo eu posso usar. Então a gente vai guardando tudo isso numa caixinha, num arquivo, e no momento certo você traz, coloca isso em prática e aí dá um up na sua interpretação, dá um up no seu personagem. Então vamos voltar para o método
do estímulo composto, desse exercício que é muito legal. E estímulo composto, ele se dá no seguinte: nós estimulamos o ator a partir de objetos, textos ou situações. E como eu disse, a partir daí nós podemos criar um personagem, a partir daí nós podemos criar uma cena e a partir daí nós podemos criar uma situação. E é muito legal porque quando você recebe um pacote de estímulo composto, que eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês, que esse pacotinho aqui, quando você recebe esse pacote de estímulo composto, ele é cheio de surpresas. Então, por exemplo, poxa, eu tenho um personagem X e eu preciso criar camadas para ele. Então, o que acontece? Você vai pegar esse estímulo e nós vamos então abrir, ver o que nós temos aqui e a partir daqui criar situações para este personagem para criar camadas. Então, vamos criar aqui um personagem X. Eu queria te convidar a você fazer isso comigo agora neste momento. Que você criasse um personagem, desse o nome para essa pessoa, para ele ou para ela, para aquilo que você está criando aí agora. Eu vou colocar o meu personagem de Tom, o nome dele vai ser Tom, e eu vou começar a criar aqui camadas a partir daquilo que o meu estímulo composto, daqui a minha bolsa de estímulo composto vai me dar. E você vai fazer isso junto comigo aí na sua casa. Por exemplo, então nós temos aqui um fone de ouvido. Então, o que nós podemos aprender com este fone? Claro, um fone de ouvido serve para escutar música. Então, nós podemos dizer que o nosso personagem, no meu caso, o Tom, gosta de escutar música, certo? Certo. Ou ele pode fazer o seguinte, colocar uma situação. Ele está numa determinada situação onde ele está escutando música. Então, nós vamos guardar essa informação e vamos juntar depois na cena que nós vamos criar. Uma outra coisa que nós temos aqui são alguns remédios. Então, eu posso dizer que o meu personagem Tom, ele está com alguma doença e ele precisa tomar uma medicação. Nossa, pode ser uma vitamina, pode ser que pelo fato dele ter esse remédio, pode ser que ele venha a ser um farmacêutico, o fato dele ter esse remédio pode ser que ele trabalha dentro de uma farmácia. Então, nós temos diversas situações para colocar esse remédio na nossa história. Ou o seguinte, onde nós encontramos o remédio? Na farmácia. Então, o meu personagem Tom está escutando música e vai na farmácia comprar o remédio. E você vai criando o seu aí no seu lugar e nós vamos saber o que vai acontecer. Bom, eu tenho aqui um passaporte, então o Tom, ele não necessariamente pode estar viajando, mas ele pode ter uma viagem marcada, ele pode ser um cara formado em relações internacionais. Esse passaporte pode me dar aqui diversas situações para nós criarmos para o personagem. Então, no meu caso, o Tom está indo na farmácia comprar alguns remédios porque ele vai viajar e no país em que ele vai viajar não tem o remédio que ele precisa. Então, ele precisa sair com os seus medicamentos aí com bastante quantidade para que ele não passe aperto para o lugar que ele vai. Temos aqui um protetor solar. Meu Deus, o que um protetor solar tem a ver com tudo isso aqui? Nós vamos colocar o protetor solar no meio disso. Então, já que ele vai viajar para um lugar, por que não, então, ele está viajando para um lugar quente? Ele precisa, então, de um protetor solar. Que lugar que ele vai? Eu já vi que é um lugar internacional, então nós precisamos ir para um lugar que é bastante quente para que ele possa usar o protetor solar. Ou não também, porque vai que ele é um corredor e precisa de protetor solar para fazer as suas corridas. Vai que ele é um cara que está lá nos Estados Unidos e está vindo aqui para o Brasil, então, competir a São Silvestre. Não sei, nós podemos pensar. No meu caso, o Tom está indo para a África, então ele precisa de protetor solar, porque o solar é bem quente. Vai colocando isso aí também no seu personagem, tá bom? Vai criando aí. Olha que legal, eu achei aqui duas passagens de metrô da França. Então, o Tom, eu falei que o Tom, ele estava vindo, poderia vir dos Estados Unidos e está aqui vindo correr uma São Silvestre, né? Poderia. Mas eu tenho aqui duas passagens do metrô de Paris. Então, por que não eu colocar o Tom, isso aqui como uma lembrança desse meu personagem, de uma viagem que ele fez com a mãe, com o pai, com sua namorada, não sei, com alguém que ele tenha feito uma viagem
para Paris. Então, vamos dizer que meu amigo Tom, como ele é um cara viajado, ele já foi para Paris também, tá bom? Temos aqui uma carteira de trabalho, então por que não dizer que o Tom está indo viajar a trabalho, certo? Uma carteira de trabalho. E aqui, um caderno para finalizar, e nós vemos aqui então, podemos dar uma função para o Tom. Ele é um pesquisador, então ele está indo para a África pesquisar algo relacionado à sua profissão. Então criamos aqui, eu tenho certeza que você também deva ter criado alguma coisa aí interessante e talvez você tenha feito algo totalmente diferente daquilo que eu criei. Isso faz parte, é legal, isso é interessante, porque a nossa mente ela vai buscando outros lugares e é muito legal a gente fugir da nossa caixinha e explorar outras áreas. Eu trouxe alguns outros objetos para a gente ver também como esse estímulo ele pode ser usado transformando aquele objeto. Por exemplo, eu tenho aqui um macarrão, eu chamo de macarrão de piscina, né? Que isso aqui é uma boia para a criança o adulto não afundar ali na piscina e na praia. Só que eu posso estar dentro de um hospital e o objeto que eu tenho é esse aqui, e esse objeto pode ser logo um colar cervical. Por que não? Né? Já me ajuda aqui. Então, quando eu pego isso e coloco um colar cervical, eu já estou dentro de um hospital, já estou dentro de um ambiente aí onde é necessário um cuidado de profissionais, sejam médicos ou outras coisas. Olha, eu tenho aqui também uma espada de esgrima e eu posso aqui então criar uma cena medieval através dessa espada de esgrima. Isso me impulsiona a criar uma cena, ou o meu personagem saiba lutar esgrima, ou o lugar em que eu estou onde se pratica esgrima, lá na Europa, na época medieval, na Grécia, em diversos locais. Tenho aqui também um cocá de papel. Olha que incrível. E, claro, você pode colocar, pode ser um índio. Mas por que não um museu? Onde nós temos aqui um museu de cultura indígena. Né? A nossa peça, o nosso espetáculo pode se passar nesse lugar. Ou o meu personagem pode ser um pesquisador, ele pode trabalhar dentro de um museu. Ou meu personagem pode ser um artesão. Tem diversas situações aqui. Tenho também um cachecol, para finalizar, que pode ser também usado para determinar um lugar que eu esteja, na França, não sei. Eita, meu Deus. Então, é isso, através do estímulo composto, através de várias situações, não só objeto, mas também nós podemos usar do texto ou de situações. Por exemplo, você pode pegar a cena que você já criou, o diálogo que você já criou, e pensar fazer esse diálogo numa praia, dentro de um ônibus. Isso vai trazer situações e vai incrementar e vai ajudar muito na sua montagem de cena, na sua criação de personagem, na sua criação de diálogo. Então, o que eu quero deixar para vocês é isso. Usem aquilo que vocês têm no seu dia a dia, seja pessoas, seja objetos, seja situações, para impulsionar a mente de vocês, inspirar vocês a buscarem o improviso. E eu queria deixar aqui para vocês também algumas dicas de alguns livros de improviso. Eu tenho aqui Augusto Boal, 200 exercícios e jogos para ator e não ator com vontade de dizer algo através do teatro. É muito bom. Temos aqui Viola Spolin, a improvisação para o teatro. Tem esse livro que eu sou apaixonado, que é Improvisação como Espetáculo. Como eu disse no início aqui da nossa videoaula, o improviso ele não é tão estudado assim, e a gente acha que o improviso ele é apenas para quando algo der errado, mas não. Nós temos aqui já estudos do improviso a partir de espetáculo. Eu sou prova, já fiz espetáculos aqui na companhia em que eu faço parte através do improviso, cenas e peças e musicais, inclusive, que já foram criados através de improviso. Então, temos aqui esse livro que é incrível, que é da Mariana Lima Muniz, então vale a pena ler, vale a pena comprar, tá bom? Tenho aqui Viola Spolin de novo, jogos teatrais na sala de aula. Os jogos teatrais é bem usado para os pedagogos, para o ensino, porque ativa a nossa mente, faz a nossa mente pensar,
tá? O jogo teatral no livro do diretor, isso é muito importante para as pessoas que dirigem. Eu gosto muito da área de direção também. E é muito bom para que você venha instigar e buscar, para você não ficar ali naquela mesma coisa de sempre, mas aí buscar uma novidade para o seu público, para a sua companhia, para o seu personagem, para o seu trabalho. E aqui, Augusto Boal, jogos para atores e não atores. Galera, é isso. Eu quero agradecer a você que fez a aula. Eu espero que isso tenha te motivado de alguma forma e que você possa buscar, de fato, estudar sobre improviso e que esse exercício rápido e fácil venha te instigar a buscar outras vertentes para você criar o seu personagem e fazer o seu espetáculo e fazer a sua peça. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.